Salve, salve, nono ano, aqui comigo, professor Magno aqui, começando mais uma aula de ciências aí para você, a primeira efetivamente aí do ano. Primeiro, queria saber como é que vocês estão, espero que todos estejam bem, satisfação aí em voltar aqui para a gente ter esse novo formato de aula, fazendo essas trocas com vocês. Alguns momentos aqui são extremamente importantes, nesse novo destaque que a gente tem para o novo formato Centro de Mídias de São Paulo 2022, e uma delas envolve aí as questões de interação. Não menos importante da interação e não mais importante, eu tenho um convidado aqui, dessa vez especialíssimo, especialista, um parceirão, que é o professor Tiago, que vai aqui nos ajudar nos momentos de interação, né, Tiago? Obrigado, Magno. Estamos aí na atividade, certo? Vamos que vamos. Estamos aí na atividade, né? Na atividade. Na atividade vamos ver o que tem por dentro das coisas. Esse é o título da aula. O que será que isso quer dizer? Bom, primeiro vamos aos momentos aí elucidativos, aqueles que a gente vai dar o desenrolar das coisas, por dentro das coisas, quando eu digo as coisas, é dentro das coisas a matéria, né? Essa aula aí faz parte já da etapa do ensino no ano do ensino fundamental. Olha só, daqui a pouco a gente já está no ensino médio, está com o pezinho lá, hein? Habilidade referente ao currículo paulista EF09CI01, investigar as mudanças de estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica, coisa bem pequenininha, além do que eu posso ver, né? Situação de aprendizagem é matéria e energia, e objeto do conhecimento a gente pode considerar aí estrutura da matéria, coisa muito importante sobre a matéria, é a gente adentrar a matéria, não superficialmente, mas analisar ali um pouco mais de perto com algumas propriedades, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Portanto, o nosso objetivo é estudar a estrutura da matéria, levando em consideração as alterações físicas causadas por mudanças de temperatura e ou pressão. Vou ter que dividir essa aula porque é muita coisa para a gente falar. Para começar, vamos problematizar isso daí que você já deve estar sabendo, mas a gente tem que fazer essa retomada, né, professor Thiago? Sim, eu tô achando interessante a aula, hein? Qual é a composição das coisas da matéria? Então, o que está aparecendo aí na tela para você é a reprodução de um experimento onde tem uma lâmina bem fininha de ouro, olha que chique, e uma fonte de partículas alfa. É um experimento que foi conduzido por Rutherford e Bohr, né? É um experimento da lâmina de ouro, né? É bom que a gente saiba o porquê desse experimento. Volta lá na tela para você ver. Quando eu disparo ali uma partícula muito pequenininha, chamada partículas alfas, a gente vai entrar nesses detalhes, ela pode fazer três coisas, ó. Ou ela passa direto, ou ela dá uma desviada para cima, ou então, pode ser uma outra hipótese também, ou na hora de passar pela lâmina de ouro, ela pode rebater e deixar marcas ali num sistema que eu tenho como um filme, um detector. E aí qual é a conclusão que a gente chega? Qual foi a conclusão que se chegou com esse experimento? Que há espaços vazios na matéria. Porque a gente pensava que a matéria era uma coisa só única e ali agregadinha, ou que fosse umas bolinhas e tal. Aí a gente já está pensando em modelos, porque eu não vejo, eu não sei como que é a matéria bem de pertinho, né? É aquele raciocínio da praia, da areia. Você conhece essa história, professor Tiago? Não conheço, mas eu fico imaginando. Então tem que ser a imaginação mesmo que tem que construir. Tem que ser imaginativo, é isso daí. Sabe o que o pessoal pensou lá na antiga Grécia e tal? Quando você olha de longe a praia, ela é formada de areia, a gente sabe, né? Aí você vê aquele montão de grãozinho de areia, assim e tal, dá a impressão de ser uma coisa só. Aí quando você chega perto, você vê que são coisas menores. E aí se você pega um grãozinho de areia e você apertar assim e tal, você pode fazer com que essa areia fique pedacinhos menores ainda. Então a gente acabou indo nessa conclusão, nessa vibe aí, e achou que a matéria, então, é constituída por pequenas coisinhas, e eu vou quebrando esses grãozinhos até chegar num ponto indivisível que eu chamei de átomo. Olha só. É a história do átomo em 30 segundos para vocês aí. O seu professor está à disposição aí para tirar essas dúvidas, para fazer os aprofundamentos. Aqui a gente só vai fazer, nesses 15 minutos iniciais,
uma problematização, vai jogar uma coisinha ali para você depois pesquisar e tudo mais. O chat está aberto, você pode participar e nos 15 minutos seguintes, terminando aqui, você vai poder entrar ao vivo com a gente. Falei desse experimento aí que está na tela, na verdade está aqui atrás de mim, aí está aparecendo e tal. E agora a gente vai falar sobre a questão que eu também toquei aqui. No assunto não dá para explicar átomo, imagina, em 15 minutos, nem sendo o professor Magno PhD, né? Não dá não. Aí é bom que você entenda que assim a gente pensava nesse raciocínio mais ou menos do grão de areia, que era uma coisa só, tipo uma bolinha, depois chegamos à conclusão que devia ter mais coisas. É um modelo que eu estou ali no segundo já, na ordem que a gente usa ocidental, né, da esquerda para a direita. Então você tem lá no extremo da esquerda o modelo de John Dalton, que era uma esfera sólida, o modelo de Thomson, que já era um modelo parecido ali com uma torta, um pudinzinho com umas ameixinhas em cima e tal. Depois, esse experimento que a gente mostrou aí chegou para a gente ali no comecinho do século XX e fez com que concluíssemos que ele não era bem assim, do jeito que a gente pensava, devido ao experimento, que a gente chegou à conclusão de que tinha espaços vazios e que isso só poderia ser causado por duas coisas extremamente interessantes e importantes aí para o modelo atômico. A gente usa esse modelo até hoje, viu? O modelo de Niels Bohr, de 1913. É o desenho mais conhecido, né? É o mais conhecido. E como é um modelo, né, professor Tiago, não tem problema nenhum a gente usar para fazer raciocínios, porque é um modelo. Nunca ninguém disse que o átomo é assim, né? A gente tem um modelo e dá para a gente entender as coisas que acontecem pensando num núcleo, em princípio sólido, indivisível, não é não, né? Mas a gente pode pensar como uma modelagem, e depois um grande espaço onde vai depois orbitar, girar em órbita os elétrons. Quer dizer que tem um núcleo, a gente costuma chamar isso, né? Um núcleo, depois tem um grande espaço vazio e depois tem as eletrosferas, onde giram, os pequeníssimos elétrons. Esses elétrons maravilhosos que nos trazem adventos da tecnologia da eletricidade, né? Bom, depois a gente evoluiu ainda para um modelo mais estatístico de Erwin Schrödinger, é um alemão aí, que propôs um modelo de 1926, tem outras modelagens também. É bom que você saiba e frise bem aqui na aula que isso é um modelo. O modelo que a gente tem atômico, ainda que usamos didático, é o modelo lá da eletrosfera, que está aqui atrás de mim. Vou até mostrar aqui, ó, esse aqui, ó, né? Mas isso não quer dizer que o átomo é assim, não. O átomo, na verdade, ele é mais parecido com uma composição mais ou menos assim, que o elétron pode estar em vários pontos e tal, orbitando, mas para descobrir onde o elétron está, eu tenho que fazer diversos experimentos, inclusive mentais e de detecção. E isso não é nada fácil, porque o átomo é tridimensional. Encontrar o elétron é uma coisa muito difícil. O que é mais fácil é detectar o elétron. E é isso que interessa para a gente, porque a gente consegue usar aí tecnologia fazendo o elétron fluir através de circuitos e chegar a imagem até você sem problema, modelando isso matematicamente. O que você precisa entender é que esse modelo atômico evoluiu, ele é formado por pequenas partículas, né, muito menores do que a gente pode ver, menores do que um grão de areia dividido ainda por cima. Na verdade, a areia é formada por vários átomos, silício, tem um monte de coisa lá. Bom, aí a gente tem uma representação grosseira, modelagem, né, um modelo do átomo de hélio. Só para você entender, ele tem ali na sua composição 2 elétrons, 2 prótons, 2 nêutrons, 2. Ele é por isso conhecido como o nosso querido hélio, elemento número 2 da tabela periódica, tá bom? Bom, nós vamos aí, na sequência, apresentar uma representação de uma molécula famosa, muito conhecida de todos nós, que é a molécula de água H2O. Por que é H2O? É H2O porque tem, evidentemente, 2 hidrogênios, que são átomos,
H2 e um oxigênio, portanto, representação da molécula de água. E a água, a gente consegue ver, professor Tiago? Não, consegue ver, não o átomo, né? Mas consegue ver a água então. Sim. Então, mas é legal a gente pensar no seguinte: na água pode ter areia dissolvida? Pode. Mas uma areia mais bacaninha, né? Não areia sempre fica ruim. Mas nesta água aqui, será que tem alguma coisa parecida com a areia, com cristais, minerais dissolvidos? Será que tem? Não. Tem necessariamente. Então isso daqui não é água. Já é água, H2O, misturada com diversas outras átomos, moléculas e substâncias, né? Ou seja, a água que a gente bebe e é boa pra gente, ela é meio salgadinha, porque tem sais minerais. Nossa. A areia também tem sais minerais, né? Só que é salgada pra caramba, né? A água do mar é salgada, né? Sim, mas tem aquelas águas que são depuradas também, né? De um monte de coisa, né? Muito bem lembrado, professor. Aí eu quero lembrar para você também, a gente está aqui fazendo uma recapitulação geral, já está encerrando aí as questões. Eu tenho uma novidade para mostrar para você. Uma das novidades é essa animação aí. Uma molécula de água, por exemplo, ela não fica parada que nem está naquele desenho, ela tem movimento. Aí tem uma animação de uma molécula maior que uma molécula de água, pode ser até, sei lá, pode ser até a água que eu estou falando para você aqui que tem sais minerais. Não é, mas pode ser uma molécula de gordura, por exemplo, não importa. Né? Só para você ter uma ideia de que, além dos átomos que são importantes nessa aula, além das moléculas que são formadas por átomos, é preciso que você entenda também que essas moléculas, elas vibram, elas têm movimento, para você ficar por dentro das coisas que é o título da nossa aula. Olha a vibração das moléculas aí, olha só. E essa vibração indica, pela teoria cinético-molecular, que quanto maior o movimento das moléculas, maior é a temperatura. Então subentende-se, meu caro aluno, que quando você tem pouco movimento, né, que é o caso ali da chaleirinha que está à esquerda para você, por exemplo, a água, vamos pegar a água como exemplo, que é o melhor. A água, quando tem pouco movimento, esse pouco movimento é movimento pra caramba. Quando tem pouco movimento ali, a temperatura tende a ser baixa, porque a temperatura depende da agitação das moléculas. Dá até para medir, fazer uma comparação com o famoso termômetro. Já no caso da direita, indo para a direita, né, a gente tem ali uma situação extrema de ebulição, grande movimento, grande temperatura. Aí a gente pode até usar um termômetro também, marcar 2 pontos, ponto de fusão, ponto de ebulição. Se você quiser em Celsius, de 0 a 100, temperatura da escala Celsius, nível do mar. Agora, se não for nível do mar, aí não dá nada certo. Porque o estado de agitação das coisas depende da temperatura, depende de receber calor, mas depende também de uma grandeza que eu queria te oferecer, o conhecimento aqui para você ficar por dentro das coisas, que é a pressão, sabia? Fora da pressão, a gente pode ser agora o uso do simulador. Eu tinha esquecido de dar o aviso, né? Se não avisar, a pessoa não sabe, né? Agora, aí, ó. Aqui eu tenho, olha só que bacana. Eu tenho aqui esse simulador que vai aparecer. A gente lembra que tem no repositório a gente tem, né? Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Você vai ver que a temperatura tem um termômetrozinho ali marcando. A temperatura vai aumentando, tá vendo? Olha aí que legal. A gente pode, inclusive, mudar a substância. Olha a água aí, ó. Vamos ferver a água, olha só. Eu tenho tempo ainda, vai acabar a aula. Puxa vida. Eu volto com vocês nesse... Ó, você acha, se eu estiver esquentando assim a água desse jeito aí, é perigoso, rapaz, explodir, porque aí a pressão aumenta. E se eu diminuir a pressão também, tem perigo de explodir esse negócio. Né? Aí que bacana. Eu vou fazer esse simulador, vou fazer o uso dele em outras aulas também. Isso daqui é só para você ter uma ideia do que eu acabei de explicar aí para você, ó. As moléculas girando. Quanto maior ó, tá vendo? 600, vamos mudar aqui para Celsius. Ó, 400 Celsius. Que demais, hein? Tá quase explodindo esse negócio. Gostou? Volta para mim aqui que, infelizmente, esse primeiro momento aqui encerrou, né? A gente vai colocar, então, uma sistematização. Ó, os estados físicos da matéria estão relacionados com o arranjo das moléculas dessa matéria e serão alterados pela temperatura e pela pressão.
É importante lembrar que molécula não sofre alteração na sua composição necessariamente, tá bom? E aí eu vou chamar aqui a vinheta para a gente conversar aí a respeito desta atividade proposta para o aluno aí, que está também disponível lá no repositório. Como a agitação das partículas da matéria interfere nas mudanças do estado físico? O que eu falei mesmo? Vou dar um tempinho, vai entrar a vinheta e eu volto a seguir para a gente conversar, bater aquele papo. Vamos lá.